O ano de 2022 deve ser quente no Supremo Tribunal Federal, que terá que analisar temas sensíveis à sociedade brasileira e que podem ter impacto direto nas eleições do ano que vem. Parte deles era para terem sido apreciados em 2021, mas acabaram sendo empurrados para frente, já que a Corte entrou em recesso no último dia 17. Ficaram na pauta temas como o marco temporal da demarcação indígena, a validação do decreto de armas e a definição dos ministros sobre a prática da rachadinha. Esses dois últimos acompanhados de perto pelo clã Bolsonaro. Você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. O senhor encerra a entrevista agora. Meu pai, eu moro interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo, acaba a entrevista agora aqui. Esse bate-boca que você ouviu ocorreu durante entrevista na Rádio Jovem Pan. A discussão da Corte sobre a prática de rachadinha, que havia sido marcada para acontecer em novembro, foi adiada para dar espaço à análise de uma ação penal da Lava Jato contra o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello, que também acabou não sendo julgada. Na lista dos assuntos que foram paralisados em 2021 por pedidos de vista, a ação que discute a aplicação da tese do marco temporal para terras indígenas, que já foi votada favoravelmente aos índios pelo relator da matéria, Luiz Edson Fachin. Os direitos territoriais originários dos índios são reconhecidos pela Constituição. O presidente Jair Bolsonaro é a favor da tese de que indígenas só podem reivindicar um território caso estivessem nele quando a Constituição de 88 foi promulgada. Ter uma decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul do nosso Brasil. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio. Já no caso do julgamento sobre a validade dos decretos do governo Bolsonaro, que flexibilizam o porte de armas, que acontece no plenário virtual do STF, a retomada da análise vai depender da ministra Rosa Weber, que é a relatora das ações. A discussão foi paralisada pelo ministro Nunes Marques. A minha posição pessoal de utilização de arma é, eu tenho arma em casa, mas eu não ando armado. Então, o meu perfil pessoal é daquele que a arma serve a depender de cada circunstância, onde o cidadão mora, o nível de violência da cidade, para a proteção da sua residência. 15 segundos. Mas não é uma posição jurídica, é uma posição pessoal. Essa resposta foi dada por Nunes Marques no dia da sua sabatina no Senado. Ainda no ano que vem, o Supremo deve debater a taxação de grandes fortunas. A pauta é cara aos partidos de esquerda e surge com frequência nos discursos do presidenciável Ciro Gomes. Mas no mundo, nos Estados Unidos, que é um país liberal, capitalista e tal, a menor alíquota é 29%. No Brasil é 4%. E a máxima alíquota no Brasil é 8%. Só o estado do Ceará cobra. No campo dos costumes, o julgamento sobre o uso de linguagem neutra em materiais didáticos, salas de aulas e concursos públicos no estado de Rondônia é outro tema que deve inflamar as militâncias, que tendem a pressionar seus candidatos por posicionamentos públicos. Aquela historinha de dizer que não é todos, nem todas, é todes, que dizer que não é ela e nem é ele, é elo. E isso é uma afronta à língua portuguesa, à nossa norma culta. Você ouviu o deputado estadual Eider Brasil do PSL, autor do projeto que proíbe a introdução da linguagem neutra em Rondônia. O que for decidido pelo STF sobre o assunto servirá de precedente. A decisão, embora não se aplique automaticamente a outros casos, pode orientar juízes e tribunais de todo o país. A ação começou a ser analisada no plenário virtual do Supremo, mas o ministro Cássio Nunes Marques pediu para a votação ser decidida presencialmente.
Essa mesma medida foi tomada pelo ministro no caso que avalia a validade da portaria editada pelo Ministério do Trabalho e Previdência para impedir demissões por justa causa de funcionários que tenham se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu hoje trechos daquela portaria do governo federal que impedia que as empresas exigissem dos funcionários comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Com a decisão, as empresas então podem demitir quem se recusar a apresentar o comprovante. O assunto inflama os apoiadores de Bolsonaro, que falam em cerceamento da liberdade e preconceito contra os não vacinados. Vale lembrar que todos esses temas serão apreciados com a presença de um novo ministro da Corte, André Mendonça, o terrivelmente evangélico de Bolsonaro. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Como entrou no lugar do ex-ministro Marco Aurélio Mello, ele herdou também a relatoria de vários processos polêmicos, como as ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância e pelo caso que discute se o presidente Jair Bolsonaro pode bloquear seguidores em redes sociais. Além disso, seu voto poderá decidir outros temas, como a possibilidade de travestis e transexuais com identidade de gênero feminino optarem em qual presídio irão cumprir pena. Hoje, o placar está em 5-5. Sobre esses assuntos, convidamos o professor de Direito Constitucional nos cursos de Administração Pública da FGV São Paulo e de Direito da PUC São Paulo, Roberto Dias. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, Gustavo, é um prazer falar com você. Bom, professor, muitas questões polêmicas ficaram para 2022, essas que eu citei, né? Marco temporal, decreto de armas, prática de rachadinhas. Quanto que essas decisões podem impactar nas eleições de 2022? E se existe por parte dos ministros do STF um certo cuidado, até pensando nisso, até para não que as suas decisões acabem não interferindo nas eleições de 2022? Olha, Gustavo, eu acho que o primeiro ponto em relação a toda essa pauta e, enfim, essa pauta do ano que vem, junto com as questões eleitorais, é a gente pensar também um pouquinho para trás, né? Como é que foi o Supremo nesses anos de governo Bolsonaro, né? Eu acho que a gente tem que, enfim, com todos os problemas que a gente nota no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ainda há muitas decisões monocráticas que, né, prejudicam a ideia de colegialidade da corte, etc. Enfim, uma decisão aqui e ali que às vezes desagrada um setor ou outro setor, mas eu acho que do ponto de vista global, o Supremo Tribunal Federal tem sido um dos principais, se não o principal, ator institucional que tem barrado atitudes inconstitucionais do governo federal, né, que tem barrado, então, para dizer assim de forma mais direta, atitudes muitas das vezes autoritárias do governo federal. Eu tenho para mim que isso não deve mudar em 2022, Gustavo. Lógico, há 2 novos ministros indicados pelo atual presidente, há o ano eleitoral, mas eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal deve se manter com essa postura, né, de, enfim, ser o protetor dos direitos fundamentais, ser o protetor da Constituição, mesmo que isso desagrade maiorias eventuais. Uhum. Né? Porque, no fundo, a gente está falando, né, Gustavo, talvez da principal função do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma corte, o Supremo é uma corte que a gente costuma dizer no direito contra-majoritária, né? Ou seja, as decisões tomadas pelo Legislativo e pelo Executivo, que são órgãos eleitos, né, pelo povo, são decisões, via de regra, majoritárias. E o Supremo Tribunal Federal, com base na Constituição Federal, muitas das vezes decide contra esses 2 poderes, exatamente para preservar a Constituição, quando esses atos do Executivo e do Legislativo violam algum direito fundamental, né?
O senhor tocou num ponto importante, né? Porque já há algum tempo o Supremo tem sido acusado de militar politicamente em assuntos do Executivo e Legislativo. Como é que o senhor analisa essa questão? O Supremo ele tem ultrapassado a linha dos seus deveres ali realmente, ou não? O Supremo tem se mantido dentro daquilo que é esperado dele? Olha, a gente pode pegar um exemplo aqui e ali, aqui acho que ele foi além do que ele deveria, aqui ele foi aquém do que ele deveria. Mas, de novo, voltando para uma visão mais geral das atitudes, dos atos e das decisões do Supremo Tribunal Federal, ele tem agido absolutamente de acordo com a Constituição, né? Ou seja, interferir, muito entre aspas, né, é a função do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele é provocado exatamente para decidir se o ato legislativo ou do executivo estão de acordo ou não com a Constituição. Via de regra, eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal tem agido de forma correta, ou seja, de forma a atender esse mecanismo de freios e contrapesos, né? É algo básico num regime democrático que tem como pilar, um dos pilares, a separação de poderes, né? Separação de poderes, muito mais do que propriamente, Gustavo, uma ideia de que há funções que são muito claras de um lado e de outro, na verdade, um sistema que suporta esse tipo de tensão, né, entre os poderes. E essa tensão existe de fato, e a gente tem notado isso. O que não pode acontecer é um dos poderes ameaçar o outro, né, como a gente viu, por exemplo, em algumas vezes que o presidente atual fez, né, nesses últimos anos. Então, está descontente com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ao invés de usar os mecanismos institucionalmente previstos de recursos, né, de impugnações judiciais àquele ato praticado pela Corte, não, ele vai à mídia e ataca o Supremo, não é? Instiga os golpistas a atacar o Supremo, a falar de fechamento do tribunal, enfim, algo absolutamente inadmissível, inaceitável num Estado democrático de direito. Bom, o Supremo vai ter que encarar aí em 2022 muitas pautas do chamado grupo de costumes aí, né? Tem uma questão aí ligada ao estado de Rondônia, que é o uso da linguagem neutra em materiais didáticos, e que são caras, né, ao atual presidente Jair Bolsonaro. Pensando nessas pautas, professor, hoje dá para dizer que nós temos um Supremo mais conservador ou um Supremo mais liberal na questão dos costumes? Olha, está tendo uma mudança, né, com as nomeações recentes do ministro, do presidente da República dos novos ministros, né? Sem dúvida, o perfil dos dois ministros é um perfil muito conservador, e isso deve em algum sentido impactar. Lógico, são 2 votos entre outros muitos, né, entre outros 9, mas sem dúvida há uma guinada aí para uma visão mais conservadora da Constituição e do próprio Supremo, né? Agora, isso é natural, né, que seja assim, que os governantes eleitos, com a função constitucional de nomear ministros do Supremo, façam isso de forma a ser, de alguma maneira, uma nomeação que se alinhe com o seu perfil. O que não se pode aceitar é que a pessoa nomeada se alinhe ao governo. A ideia é que ele, no momento em que é nomeado o ministro, ele tem todas as garantias previstas na Constituição para agir de forma absolutamente independente, né, de forma autônoma. As garantias constitucionais para isso, enfim, a gente pode falar aí um pouco do juridiquês, né, a Constituição vai falar, não quero falar do juridiquês, mas, enfim, a Constituição dá garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, ou seja, são previsões constitucionais que falam de garantias para que os ministros atuem de forma independente. Agora, lógico que essa independência é independência em relação aos demais poderes e aos demais ministros, etc., mas não uma independência da própria consciência do ministro, né? Então, você nomeia um ministro conservador, não é porque ele foi nomeado para ministro da Suprema Corte que ele vai deixar de ser conservador ou que ele vai deixar de ter aquele perfil que ele teve
e que foi um dos motivos da nomeação pelo presidente da República, né? Então, acho que tem uma guinada conservadora na Suprema Corte, principalmente com as duas últimas nomeações do presidente da República. Agora, a maioria do Supremo Tribunal Federal tem, para mim, que continuará decidindo com base na ideia de que a Constituição garante direitos das minorias e, portanto, deve continuar assim, me parece. E as pautas que a gente costuma chamar de pautas de costume, né, Gustavo? Elas continuarão sendo submetidas não só ao Parlamento, para decisão do Parlamento, como decisões do próprio Executivo, quando for possível decidir algumas questões sem que seja por meio de lei, né? E isso vai acabar, sem sombra de dúvidas, chegando ao Supremo Tribunal Federal, como algumas pautas já chegam ao Supremo Tribunal Federal, né? Então você tem aí a pauta da questão que você mencionou, né, da linguagem neutra, isso, etc. A questão da linguagem neutra, né, você tentar impedir que a língua seja algo vivo, né, é como você, enfim, fazer algo que é contra a natureza disso, né? A língua, de fato, é viva. E, portanto, mudanças na língua, né, na linguagem, isso vai acontecer. E linguagem também é uma expressão importantíssima de poder. Então, a reação que minorias têm de impedir que aquela linguagem atinja o direito dessas minorias, então, falando sempre numa linguagem que identifica o masculino como a norma que deveria ser adotada do ponto de vista gramatical, do ponto de vista linguístico, né, há uma reação de minorias que entendem que isso deveria mudar, porque isso é uma forma de opressão, né? Enfim, a gente pode concordar ou discordar dessa posição política desses grupos. Sim. Mas o fato é que a linguagem é viva, então as pessoas lutam para que essa linguagem se transforme. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, a princípio, né, pensando na linguagem do dia a dia, ele nem tem como interferir nesse tipo de coisa. Agora, ele tem como interferir se aquela linguagem passa a ser algo adotado institucionalmente. Então, o Estado X passa a adotar em suas divulgações, em seus editais, em suas licitações, em seus comunicados, a linguagem neutra, né? Isso é uma ordem daquele Estado membro para que se faça dessa maneira. E o Supremo Tribunal Federal pode ser instado a se manifestar sobre isso ou não. Mas tem para mim que essa é uma questão que muito mais, vamos dizer assim, sociológica do que propriamente jurídica, né? O senhor citou aí os dois ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques, e por último agora o terrivelmente evangélico André Mendonça, né? E há uma questão importante em relação a eles, né? Muita gente se perguntando se eles vão proferir os seus votos no STF alinhados ao presidente Jair Bolsonaro ou se vão se pautar tecnicamente na hora da decisão. Eu lembro que o Nunes Marques, quando foi perguntado sobre armas na sua sabatina no Senado, ele revelou que ele mesmo possui armas, mas que ele ia avaliar tecnicamente a questão na hora de proferir o seu voto. E o André Mendonça, quando foi perguntado sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo, disse que uma coisa é a religião dele, o que pensa a religião dele, outra coisa é como ele vai agir ali tecnicamente dentro das leis brasileiras. O senhor acredita que eles serão... O Nunes Marques já está há algum tempo, né? Mas mais o André Mendonça será um ministro que se pautará tecnicamente ou se alinhará mais às suas convicções religiosas e também ao que pensa o presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu espero fortemente que ele não se alinhe ao perfil ideológico do presidente para as decisões como ministro supremo. Lógico, se ele vai se alinhar porque ele pensa desse jeito, enfim, isso não me importa muito. Importa se ele vai transformar essa ideologia dele em decisões judiciais supostamente fundamentadas na Constituição. Isso seria muito ruim do ponto de vista da reputação, não só dele, mas o principal, da reputação da própria corte, né? Então, tenho para mim que ele não deveria
agir dessa maneira, porque institucionalmente, constitucionalmente, não se admite que ele haja dessa maneira. Né? E a gente tem bons exemplos, Gustavo, de ministros que poderiam ter tido esse tipo de desconfiança da população de um modo geral, quando o ministro foi nomeado, e acho que sempre surge essa questão no momento da nomeação, né? Esse ministro foi nomeado pelo presidente tal, e portanto ele vai se alinhar a tais pautas, etc. E a gente tem alguns exemplos, eu vou citar um só para não me estender muito, que é um exemplo muito emblemático, que é a nomeação do ministro Joaquim Barbosa pelo governo PT, né? Ele é nomeado, depois ele é sorteado para ser o relator da ação do mensalão, e no fundo ele, né, foi considerado como um grande algoz do PT nessa ação. De novo, não estou dizendo se ele fez certo ou se ele fez errado, mas eu estou querendo ilustrar com esse exemplo a ideia de que o fato dele ter sido nomeado por um governo do PT não significa que ele deveria se alinhar. Aliás, ele não deveria, nenhum deles deve se alinhar ao governo que o nomeou. Ele deve se alinhar à Constituição, né? Então, eu espero fortemente que o ministro André Mendonça atue dessa forma. Agora, se de fato você me perguntar se eu acredito que esse alinhamento à Constituição vai se dar, enfim, eu tenho receio de que não, mas eu não tenho condições de dizer isso agora, na medida em que ele sequer deu alguma decisão, né? Então, eu espero que ele atue de forma a prestigiar a Corte Constitucional para a qual ele foi nomeado, que é uma corte que tem que se pautar pelos ditames da Constituição e não pelas vontades do governante de plantão. Para a gente encerrar, professor, como a gente disse no começo do nosso bate-papo, 2022, um ano eleitoral. O senhor acredita que o STF será provocado muitas vezes durante o pleito? Creio que sim. Né? Ele já está sendo provocado agora, né? Sim. A questão das federações partidárias, né, já está na pauta do Supremo Tribunal Federal. E tenho para mim que isso vai se intensificar durante o ano. Né? Seria muito importante, não só que o Supremo Tribunal Federal, mas especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, né, ficassem muito, muito, muito atentos e bastante ágeis, principalmente nas questões relacionadas às informações falsas, né, as chamadas fake news, né, que podem influenciar terrivelmente, como a gente já viu, mundo afora, né, não só mundo afora, mas no Brasil também, né, podem influenciar fortemente o resultado das eleições. Enfim, é um ano difícil para o Supremo Tribunal Federal, assim como, nesse caso específico, para o Tribunal Superior Eleitoral, mas tem tudo para que, com experiências ruins que a gente teve nos últimos anos em relação à influência das redes sociais e das pessoas que disseminam informações falsas, que esses tribunais possam agir com rapidez para repreender esse tipo de coisa e evitar, o principal, né, evitar que essas pessoas influenciem indevidamente, ilegitimamente, antidemocraticamente os pleitos eleitorais. Bom, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional nos cursos de Administração Pública da FGV São Paulo e de Direito da PUC São Paulo, Roberto Dias, sobre o ano de 2022 para o Supremo Tribunal Federal. Professor, gostaria de agradecê-lo mais uma vez aqui pelo bate-papo. Muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com você, Gustavo. Um abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E agora o Spotify tem uma ferramenta de avaliação dos podcasts. Então pedimos para que vocês avaliem o nosso Estadão Notícias. Mande seu comentário e sugestão também para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.